Vamos a mais uma aula, investigando a razão entre os perímetros e áreas de figuras semelhantes. Objetivos da aula: investigar, calcular, investigar e calcular. Quando nós temos habilidades envolvidas, nós temos que ter um objetivo. Razão essa, tá? Para que você aprenda este conteúdo. Leia com cuidado e analise. Exemplo 1. Perímetro do hexágono regular. Perímetro do hexágono regular. Quando ele diz que um polígono é regular, ele está te dizendo que este mesmo tem o mesmo tamanho dos lados. Ou seja, os ângulos internos possui a mesma medida. Então vamos lá. Perímetro é igual a 6 vezes B. Nessa demonstração ele te disse que a medida do perímetro era B. Ele utilizou a multiplicação porque um hexágono possui 6 lados. E como nós sabemos que a multiplicação nada mais é do que a soma, e quando você aprendeu lá no fundamental, você viu que o perímetro era a soma dos lados, correto? Agora, como você já está, um pouco maiorzinho, então vamos a direto. Em vez de somarmos 6 vezes a letra B, que seria B mais B mais B mais B mais B, você vai multiplicá-lo. Então, quando você multiplica, você obtém o mesmo resultado. Encontre o perímetro da figura 1. As medidas estão em centímetro. Vou chamar a atenção de vocês para esse detalhe, tá? A unidade de medida, tá bom? Preste atenção nisso. Aqui a unidade de medida é o centímetro. Nós temos a figura, é o hexágono, uma figura com 6 lados. Então, eu já sei que eu vou utilizar a mesma regra. Eu vou utilizar, só um minutinho aqui que eu estou... Pronto, eu vou utilizar perímetro é igual a 6 vezes o lado. A medida do meu lado aí, eu vou escrever assim, ó, o L, tá certo? Então, meu perímetro vai ser igual a 6 vezes 4. 6 vezes 4, eu tenho na tabuada, 6 vezes 4, muito bem. Esse aluno aí que sabe tabuada, me respondeu que 6 vezes 4 é 24. Então, vamos lá. 24 centímetros. Olha o detalhe aqui, eu tenho um expoente 1. Cuidado com isso, tá? O detalhe do expoente 1. Por quê? Porque eu estou falando de perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Por ser adição, o meu expoente continua como 1. Então, aqui eu obtenho o resultado. Como vocês estão vendo, aí está a resolução do exemplo 1, tá? Depois, se vocês quiserem refazer o exercício, refaçam. E aí, a resolução está aí para que vocês possam estar constatando o seu resultado. Vamos lá. Agora, atividade 1. Encontre o perímetro da figura 2. As medidas estão em centímetro. Vamos lá, novamente, as medidas estão em centímetro. Eu tenho um hexágono, lado igual a 8, Isso é importante, ó. Lado de medida 8 centímetros. E aqui ao lado, eu tenho a minha fórmula, Então, eu sei que o perímetro é igual a 6 vezes B. Ó, aqui quando ele utilizou B, ele está utilizando uma incógnita, tá? Ele está utilizando um valor que pode ser encaixado a qualquer número real, tá certo? Então, esse B aqui
vai ser o 8. Então, 6 vezes 8. Então, eu tenho que o meu perímetro é igual a 48. Vamos lá, o cuidado com a unidade de medida, 48 centímetros. Após a resolução, vocês têm aqui, ó, constatando, tá certo? Vamos a mais um. Agora, ele está utilizando a área do hexágono regular. Então, ó, preste bastante atenção. Você tem aí um hexágono, e aí o que ele fez nesse hexágono? Ele traçou diagonais. Quando ele traça diagonais, você vê que o hexágono nada mais é do que a união de 6 triângulos, certo? Então, ele te dá aqui, ó, a área, a forma. Olha aqui, você tem ao lado, a área é igual a 6 vezes, abre parênteses, b ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3, dividido por 4. Pois todos sabemos que uma fração nada mais é do que uma divisão, correto? Aí ele te diz assim, ó, encontre a área da figura 1. As medidas estão em centímetro. Agora vamos ter cuidado, porque eu estou falando de área, né? Então vamos lá. O lado do meu hexágono é igual a 4. Então, aplicando agora a fórmula. Então, a área é igual a 6 vezes. Ó, o B, nós já sabemos que eu estou utilizando aqui o L, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Tá? Para vocês, L ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Tá? Só para você. Então, se eu tenho a área igual a 6 vezes, ó, vou chamar a atenção aqui, L ao quadrado, tá? Toda vez que eu tenho L ao quadrado, eu sei que eu tenho 4 vezes 4, correto? Raiz quadrada de 3 dividido por 4. Agora vocês vão entender por que eu coloquei assim, tá certo? Vamos lá, ó. A área é igual a 6. Agora vamos ao conteúdo do passado. Eu posso estar simplificando, não é? Então vem aqui, ó. Eu tenho apenas um 4 aqui, tá certo? Então, um 4 aqui vai sumir. Ele está simplificado. Então, eu fico com 6 vezes 4 raiz quadrada de 3. Logo, a minha área é igual a 6 vezes 4, 24, raiz quadrada de 3. Só que a unidade, eu não posso esquecer aqui, ó, a unidade de medida. Agora eu tenho a unidade de medida de área, né? Quando eu falo em área, a minha unidade de medida, ela muda, tá? Porque está havendo aqui uma multiplicação. Então, eu tenho que a minha unidade de medida é o expoente 2. Então, quando eu estou falando de área, estou falando de centímetros quadrados. Agora está aí a resolução, tá? Toda certinha. É lógico, sem bagunça, porque professora Edilene é fogo. Vamos a outro exercício. Encontre a área da figura 2, as medidas estão em centímetro. Aí, novamente, nós temos um hexágono. Então, agora, nós vamos estar fazendo esse exercício somente para praticar, né? Vamos lá. Então, ó, a área é igual a 6 vezes. Ó, aqui ao lado eu tenho já a fórmula, não é? Aqui, ó. Agora eu vou estar somente substituindo.
Então, no lugar do B, eu vou colocar a medida do lado, né? 8 vezes raiz quadrada de 3, dividido por 4. Opa, olha aqui, ó. O 8 é ao quadrado, hein? Não podemos estar esquecendo desse expoente, ele faz muita diferença. Na matemática, nada se perde, nada some, né? Então, eu tenho 6 vezes... Chegando aqui, ó, 8 ao quadrado, eu sei que é 64. 8 vezes 8, correto? Raiz quadrada de 3, dividido por 4. Novamente, eu sei que a área é igual a 6 vezes... Ó, 64 e 4, um é múltiplo do outro. Então, eu consigo simplificar, né? Venho aqui, ó. 4 dividido por 4, 1. 64 dividido por 4, 16. Correto aí, ó? 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Tá certo? Então, 16. Então, eu consegui simplificar essa fração. Agora, eu tenho 6 vezes 16, raiz quadrada de 3. Então, venho novamente aqui, ó. 16 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. A área é igual a 96, raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Eu estou falando de área, né? Cuidado com esse expoente. Agora eu tenho aqui a resolução, tá? Toda vez que tiver um exercício, você vai ter a resolução. Não fique... professora, a senhora mandou eu fazer esse exercício e tem a resolução? Faça e depois você vai lá e veja se está correto. A resolução é somente para isso, não se engane. Correto? E o erro faz parte da semelhança. Razão de semelhança. Utilizando como incógnita para razão a letra K. K é igual a maior dividido pelo menor. O que significa isso? Encontre K entre a figura maior e a figura menor, que são semelhantes a partir do valor de seus lados e perímetros. Aí ele te dá a figura K. Novamente é um hexágono, né? Uma figura com 6 lados. Então a figura menor, ele diz assim, ó, P1 é igual a 24 centímetros. Ou seja, eu tenho o perímetro aqui, que é 6 vezes 4, que é igual a 24 centímetros. Esse é o meu perímetro da figura menor. Depois ele te deu a figura maior, que é 6 vezes 8, que é igual a... Deixa eu colocar aqui para vocês. Que é igual a 48. Então, eu tenho o perímetro das duas figuras. Aí, lá em cima, ele disse assim, ó, que a razão era igual à figura maior, né? Só um minutinho. A figura maior, já vou representá-la aqui com o valor. A figura maior. Quem é a figura maior? A figura maior é a que tem o lado maior, né? Porque quando eu somar, o total que eu vou obter vai ser o maior. Então, eu tenho o 8, né? De figura 8. Então, eu tenho aqui, ó, o perímetro dela é 48. Dividido
A menor eu tenho o lado 4. Logo, eu tenho um perímetro 24. 48 dividido por 24. Então, a razão entre uma figura e outra é igual a 48 dividido por 24. 24 dividido por 24, 1. 48 dividido por 24, 2. Então, eu tenho aqui 48 centímetros dividido por 24 centímetros. Como os dois são iguais, eu posso aplicar, né, a mesma regra. Centímetro por centímetro igual a 1. Logo, a razão é igual a 2. Porque 48 dividido por 24, 2. Essa é a razão entre uma figura e outra. Aqui está a resolução, tá? Aí embaixo ele tem até um atenuante aqui, ó. Logo, a razão de semelhança entre dois lados correspondente é igual à razão de semelhança entre os perímetros. Então, é interessante que vocês coloquem aqui, ó, uma observação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Observação. Muito boa essa observação, tá? Facilita muito os cálculos adiante. Vamos lá. Atividade 1. Agora vamos ver se vocês aprenderam, tá bom? Encontre K entre a figura maior e a figura menor, que são semelhantes a partir do valor de suas áreas. Então, eu tenho a figura menor de lado 4 e a figura maior de lado 8. Só que agora, ó, eles estão falando em área, tá? Então, eu tenho aqui, ó, ele quer que você encontre aqui a razão. Novamente, é o maior dividido pelo menor. Então, vamos lá. A razão é igual. Aqui embaixo, ó, eu já tenho o cálculo e o resultado, tá? Da área 1, que é igual a 24 vezes raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. E da figura 2, 96 vezes raiz quadrada de 3 de centímetros quadrados. Esses dois cálculos nós já efetuamos, né, nas atividades anteriores, correto? Então, vamos lá. Agora eu sei que eu vou dividir a figura maior pela menor. Então, vamos lá. A área da maior, 96 vezes raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Dividido. A menor, 24 vezes raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Então, vamos lá agora. 24 e 96 são múltiplos. Logo, eu consigo simplificar um pelo outro, né? Eu vou começar de trás para frente, tá? Então, vamos lá, ó. Centímetro quadrado por centímetro quadrado, fora. Um simplifica o outro, né? Raiz quadrada de 3 por raiz quadrada de 3 possuem o mesmo índice e eu estou falando da mesma base. Então, uma simplifica a outra. Então, eu tenho aqui, ó, 1 e 1, correto? Agora eu tenho 96 e 24. Então, como eu sei que um é múltiplo do outro, então eu venho aqui, ó, 24 por 24. E 96 por 24. Pô, professora, que número vai dar esse? Então, vamos lá, ó. 96 dividido por 24. Deixa eu só apagar aqui. Então, eu venho aqui, ó. 96. Aqui. 96 dividindo 24.
96 dividido 24 é quantos 24 cabe dentro de 96, correto? 2, eu sei que não dá, né? Porque 2 vezes 24, 48, né? Então vamos colocar 4. 4 vezes 4, 16. 16 para 16, 0. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Para 9, 0. Então, eu obtive aqui o resultado 4. Então, eu sei que a razão aqui é igual a 4, né? Vezes 1 vezes 1. Logo, a minha razão é 4. Este é o seu resultado. Analisando aqui, você tem a resolução, tá certo? Tudo que eu fiz, só que na outra ali eu expliquei melhor como que some, né? A unidade de medida, né? Porque aqui você tem centímetros quadrados, aqui você tem centímetro quadrado, aqui você tem raiz quadrada de 3 e aqui você tem raiz quadrada de 3. Como você chegou nesse resultado? 96 dividido por 24 apenas. Logo, a razão é 4. Atividade 1. Complete as lacunas com base nas observações realizadas a partir dos resultados de K. Não se esqueça, tá? Ele está usando K como razão do quadro da figura 1 e da figura 2. Então, ele diz assim, ó, K, agora ele colocou lados, 2, K, P, P perímetro, 2, K, área, 4. E aí o que me diz isso? Diz que a razão entre os lados é 2, que a razão entre o perímetro é 2, que a razão entre a área é 4. Quando duas figuras são semelhantes, a razão entre perímetros vamos analisar lá em cima, ó. Então, eu tenho a razão do lado e a razão do perímetro. Há alguma diferença? Não, né? E logo eu tenho que são e que isso vai ser igual, né? A da razão de semelhança de lados e a razão entre suas áreas é igual ou ao quadrado? Ó, olha aqui, ó. A razão de semelhança de lados. Então, aqui eu tenho o 2. E a razão entre semelhança de áreas. Quando eu falo aqui da razão de áreas, eu tenho o número 4. É igual ou o quadrado? Muito bem, é o quadrado. Esse tipo de observação, desse exercício, é muito importante para vocês que estão estudando para prestar vestibular e o Enem, tá? Porque essas questões por extenso em matemática tem sido uma nova pegada dos vestibulares. Então, preste bastante atenção nos conceitos. Aqui ele está trabalhando com vocês a demonstração e o conceito. Então, preste atenção e muito cuidado com isso. Aqui você tem a resolução, tá? E ele te dá uma explicação breve aqui embaixo do que seria, ó, a razão do perímetro é igual à razão dos lados. A razão da área é igual o lado ao quadrado, tá certo? Gente, bons estudos para vocês. Eu espero que tenham ajudado vocês a tirar algumas dúvidas. E no formulário consta 2 atividades referentes a essa aula dada. Espero que vocês façam e bons estudos. Até a próxima!